Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Rodrigo e vamos a mais uma aula com os conceitos matemáticos, seja ela química, física ou a própria matemática. E vamos aqui a uma aula, voltada aí para o Enem, Não estava nos meus planos, da aula aí para o Enem, mas a pedido de uma aluna eu resolvi trazer aqui, uma aula, voltada para o Enem, claro, para ela e também para vocês que estão chegando aí visitando o nosso canal, certo? Vamos aqui a uma aula, mais, segundo as pesquisas, uma aula mais que vem mais sendo colocada no Enem, tem até uma porcentagem aí, forte para a função, sendo uma das questões que mais cai aí no Enem, certo? Vamos aqui iniciando com a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Esses nomes aí dá a mesma coisa, dá o mesmo sentido. Vamos aqui às definições, certo? Nós temos aqui duas definições. Não é bem assim, as duas definições que a gente vai observar na leitura, que as duas falam basicamente a mesma coisa. São apenas, eu trouxe as duas, porque são apenas formas diferentes que a gente vai achar nos livros ou em algum conteúdo, algum local trabalhando com isso, certo? Eu mesmo acompanhei alguns livros sempre falando desse jeito, só que há outros livros que falam dessa forma. Então vamos ver aí direitinho as definições, certo? Então, desse lado aqui, são duas grandezas, onde uma depende da outra, ou seja, a função, de forma geral, são duas grandezas, aonde uma depende da outra. Vamos considerar aí, duas grandezas, onde uma depende da outra. Vamos considerar uma balança, que para um lado descer, vai depender do outro lado, certo? E nós temos aqui alguns exemplos que eu trouxe aqui na aula para vocês, certo? Vamos observar, olha só. O carro para rodar depende da gasolina, isso é lógico, O carro não vai rodar sem a gasolina, certo? O número de metros para fazer uma roupa depende do tamanho da roupa, isso também é lógico, Se a gente quer fazer uma roupa, o tamanho em metros vai depender aí do tamanho da roupa que a gente vai usar, do corpo da pessoa, certo? E tem aqui inúmeros exemplos aqui trazidos de função, onde uma grandeza depende da outra. Deu para entender, gente, essa ideia de função? E vendo aí que a gente vai usar aí duas grandezas, ou seja, duas letras para a nossa definição, certo, gente? Outra definição, que ao ler aqui vocês vão perceber que é basicamente a mesma coisa, só muda aí os conceitos, É a relação entre dois conjuntos A e B. Para cada elemento do conjunto A, existe um único correspondente no conjunto B. Veja. Então, gente, perceberam que dá assim, basicamente a mesma coisa, são só modos diferentes de se falar, certo? Aqui já falou em conjuntos, Eu tenho certeza que aí em matemática, você já viu anteriormente aí o que é conjuntos, Conjuntos é quando a gente tem uma coleção, digamos assim, para dar um exemplo melhor, Coleção de figuras, coleção de algo, Coleção de brinquedos, certo? Em tudo isso. A gente aí que era criança, a gente tinha muita coleção de figurinhas aí, para colocar nos álbuns, Então isso aí é que representa o conjunto. Então, nós temos dois conjuntos, A e B, e aí está explicando aqui, ó, que para cada elemento do conjunto A, elemento é tudo que contém, tudo que está aí no conjunto, certo? No conjunto A existe um único elemento correspondente no B. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, que o A ele só pode estar ligado apenas a um do B, certo? Como nós sabemos aqui, ó. Aí ele fala, mas professor, o B ele tem dois, mas ele está falando como foco principal o A. É o A que não pode ter dois pontos ligados para o B. Deu para entender, gente? Então nós estamos aqui, ó, cada número correspondente a um elemento lá do B, certo? E aí nós temos aqui, nessa demonstração,
nós temos ainda, né, o D aqui, como está aqui, ó, tá aqui bem pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver. Nós temos aqui o domínio, a imagem e temos ainda o contradomínio que a gente vai explicar aí em outra aula, certo? Essa aula aqui é só uma teoria para a gente estar por dentro, mas na frente a gente vem aí com mais avanços, né, da função afim. Nós temos aqui o domínio, né, que o domínio ele vai ser determinado sempre pelo A, certo? O nosso domínio sempre vai ser o A, ok? A nossa aí nós temos aqui o contradomínio, né, simples é o B, tá? Só para a gente explicar aí, certo? O contradomínio é o B, não tem mais outros negócios pela frente aí, certo? E nós temos aqui o I, né, tá meio defeituoso aqui, que o nosso I é a imagem. Eu coloquei aqui já em símbolos para quando vocês verem em algum lugar ver a função, esses símbolozinhos aqui, somente a letra já saber, né, o que se trata. O D domínio, o I da imagem e assim por diante, certo? A imagem, gente, ó, vocês podem observar que aqui no B está tendo 7, 8 e 9. E aqui no I, né, o da imagem, vocês estão observando que ele está dizendo aqui os números que estão em B. Só que tem uma diferença, não sei se vocês estão conseguindo aí observar. Olha bem, vem comigo aqui, ó. Ele aqui no B está tendo 3 números. Estão conseguindo chegar, gente? Está tendo 3 números. E aqui na minha imagem está tendo só 2. Será por que isso está acontecendo, hein, gente? Alguém percebeu alguma coisa? Isso está acontecendo porque, gente, a imagem é justamente os números que estão aí correspondente do A para o B, ou seja, aqueles números e que somente está ligado, né, ao A para o B. Ó. Observamos que esses números estão sendo o 7 e o 8. Estão vendo aqui a flechinha, né? E aqui o 9 está abandonado. Mas você viu aí na aula do professor, né? O professor explicou para você com certeza que não pode ficar uma letra abandonada. Só que esse número, desculpa, não pode ficar abandonado no A. No A, todos os números têm que estar ligados para o B. Ó, presta atenção nisso, gente. Ó, o A aqui, ó, todos os números do A, do conjunto A, tem que estar ligado. Isso é como obrigação, tá? Tem que estar ligado ao conjunto B. Mas o conjunto B nem sempre isso acontece, tá? Aqui nós estamos vendo o exemplo do 9, que o 9 está aqui, o bichinho aqui abandonado aqui, né, no conjunto B. Entendeu, gente? Então, ó, novamente, como revisão aqui, ó, o domínio é o A, certo? E aqui nós temos a imagem, é todos que estão aí ligados do A para o B, ou seja, né, todos em que as flechinhas aqui estão apontadas para ficar uma explicação assim mais clara. Deu para entender, gente? Então vamos aqui dar uma apagada no quadro e trazer mais um avancinho para vocês aí, certo? Vamos à definição agora, pessoal, da função afim, certo? Então vamos aqui, chama-se função afim ou polinomial, né? Estamos aqui a definição, né? F, R, tá o que R, né? Então está dizendo que são números reais, certo? Só para ficar mais claro. Quando existem dois números reais, A e B, presta atenção nessa informação que é muito importante, certo, gente? Para vocês não se confundir. Tá o que? O f de x é igual a x mais b. O que quer dizer a x, gente? Quando ele fala a e b, nós conhecemos aí que as letras, né, correspondem a números. Então, como ele fala aí a e b, isso quer dizer que são dois números que estão representados por essas letras, certo? Quando ele está falando aqui ax, o que quer dizer aqui, ó, que vai haver uma multiplicação, certo, do número com a letra x. Deu para entender, gente? Então essa representação aqui do A tá como se fosse um número. Então esse aqui, né, essa letra A aqui, só para ficar claro na mente de vocês, ele é um número, certo? Aí com o A diferente de zero, ou seja, esse A ele não pode ser zero, né? Até porque se ele for zero, aqui elimina a possibilidade de ser uma função afim, né? Porque fica somente o B, para todo x pertencente aí aos números reais. Temos aqui alguns exemplos, não é o que eu falei para vocês aqui agora.
Então, o f de x é igual a 3x, olha só, 3 e um número qualquer que a gente vai definir ou que vamos descobrir, mais 2. Aí tá aqui, ó, o a é igual a 3 e o b igual a 2, certo? Como é que eu defino, professor, o a e o b? Gente, o a e b são coeficientes, certo? Tá aqui me explicando bem claro, ó. O a, só para que fique claro na mente de vocês, o a vai ser todos os números que vêm acompanhado do x. Deu para pegar? Então, ó, novamente. O a são todos os números que vai ser acompanhado do x. E se não vier, professor, não é número acompanhado do x? Se não vier, já está na cara que eu tenho um x, gente. Certo? Se está na cara que eu tenho um x, então a numeração vai ser 1. Vamos ver aqui mais na frente. Aqui nós temos, ó, o f de x é igual a 1 sobre 2, ou seja, 1 meio, x. Então, ou mais 1, certo? Então aqui, né, o a é igual a 1 sobre 2 e o b igual a 1. Na de baixo, nós temos aqui que o f de x é igual a menos x mais 2. Então, olha só, o a é igual a menos 1 e o b 2. Gente, presta muita atenção nisso daqui, tá? O meu a aqui não vai ser o x, não vou colocar aqui o x, tá? Ele está representado por o x, mais o meu a vai ser 1, ou seja, 1x. Deu para compreender, gente? Certo? Se não entendeu aqui, dá uma voltadinha no vídeo aí, né? Para que você possa entender melhor essa primeira parte aqui, tá certo? Informações importantes que vocês têm que aprender e lembrar direitinho, tá certo, gente? Vamos aqui agora ao gráfico de uma função afim. Outra informação importante é o gráfico. Vocês têm que lembrar direitinho aí a situação do gráfico, tá? Então, o gráfico de uma função afim sempre é uma reta. Olha só, presta atenção no que eu falado. O gráfico de uma função afim sempre vai ser uma reta, tá? Então, toma cuidado, tá? Se você fez lá o teu gráfico lá numa questão e deu um pequeno desvio, toma cuidado que não é função afim, certo? A função afim, ele é uma reta. Duas coisas podem ter acontecido para dar um desvio. Ou você errou a conta, né? O número que, se eu colocar um número que fuja da função afim, ou seja, que fuja daqui, a reta vai acontecer ao contrário. Ou então outra coisa pode ter acontecido também, gente, de lá no meio da questão você fazer aí os números sem uma regra, sem uma régua, certo? Sem uma régua. Aí se fizer sem uma régua, ele vai ficar ao contrário, ficar um ponto para lá, outro para cá, e quando você puxar aí a reta vai fazer assim, ó. Tem que tomar cuidado, tá? Não pode haver curva, é reta, ok? Agora nós temos aqui algumas definições para essa reta. Que as retas às vezes vai para a esquerda ou vai para a direita, tá ok, gente? Então observa, quando o A aqui, ó, é maior que zero, a reta é crescente, ou seja, quanto mais eu vou aumentando o número, mais essa reta, mais esse número vai crescendo aqui, ó. Observamos aqui, isso será maior que zero, ele é positivo, ou seja, então A é positivo. Então, quando A for positivo, observa só, quanto mais aumentar o valor de x, mais ainda vai crescer o número da função. Ou seja, se eu colocar aqui 2, vai ficar 3 vezes 2, 6, mais 2, 8. Se eu colocar 4, 3 vezes 4 dá 12, mais 2, 14. Então, quanto mais aumentar, ele vai crescer. Então, quanto mais aumentar isso, a minha reta ela vai, né, subindo aí para aqui a esquerda, né, na minha direção que você está, esquerda ou direita, certo? Observou bem? Prestou atenção aqui, gente? Informação também importante, tá? Para você saber aonde vai a sua reta, para depois você chegar na questão, vixe Maria, minha reta foi para um lado ao contrário, e agora, né? Isso daqui não pode acontecer, tem que ter apenas uma direção essa reta, ou seja, ela tem que estar sempre crescendo ou ascendendo, né? Ascendendo. Outra informação, ó, quando o A é menor que zero, ou seja, quando o meu A é negativo, a reta ela é decrescente. Decrescente quer dizer o quê? Que está decaindo, que está descendo, que está diminuindo. Ou seja, se ela vem negativa, ela vai ficar ainda mais negativo. Se eu tiver
menos R$ 1 e eu ficar só devendo, eu vou ficar cada vez mais devendo. Deu para entender, gente? Aqui nós temos um exemplozinho aqui, ó, o menos x, tá? O menos x aqui. Então observa, toda vez que o A, lembra quem é o A? O número que está acompanhado do x. Então toda vez que o A vier negativo, ou seja, ele for menor que zero, a minha reta ela vai aumentando mais, aumentando para baixo, ou seja, ela vai decaindo. O que eu falo aumentando é que vai menos 1, menos 2, menos 3, vai descendo, descendo, descendo e lá vai lá para baixo, tá? Que na verdade a palavra bem certa não é aumentando, aumenta o seu valor numérico, mas a unidade vai diminuindo, né? Eu falo valor numérico, vai 2, 3, mas aí falando de unidade vai ficar sempre negativo, deu para entender, gente? Então, ó, ela vai sempre descendo, ou seja, vai sempre diminuindo o seu valor, ou seja, se eu colocar aqui, ó, 2, vai ficar 0. Se eu colocar 3, vai ficar 3 menos 1, conserva o sinal do maior, vai dar menos 1. Se eu colocar 4, vai ficar 4 menos 2, conserva o sinal do maior, vai ficar menos 2. Se for aumentando, vai sempre dando um número negativo mais baixo, certo? Vai decaindo até chegar lá a um ponto diferente, tá certo, gente? Compreendeu direitinho? Entendeu? Então vamos à nossa próxima aula. A gente vinha aí com as demonstrações e exemplos, tá certo? Acompanhe comigo. Aí para nós concluirmos a nossa aula, né, de função, vamos aqui a dois pequenos exemplos para a gente trabalhar direitinho, né, aí essas questões, certo? Nós temos aqui dois exemplos, né? Vamos ao primeiro. Esboce o gráfico abaixo, né? Esboce, crie, assim por diante, né? Forme ou etc. Aí nós temos aqui duas funções lindonas, bonitonas aí, para a gente trabalhar com elas, certo, gente? Como é que a gente resolve essas funções? Pessoal, é muito fácil, muito simples, vem comigo. O que é que a gente faz aqui, ó? Nós pegamos o seguinte aqui, ó, o y, certo? Que a gente vai definir, é igual a 2x, ou seja, 2 vezes x. Então, vou pegar todos os valores que tem aqui na coluna x e colocar aqui, substituí-los multiplicando e aí concluir. E o resultado, gente, eu colocar na coluna aqui do y. Deu para entender, gente? Se você tiver aí na sua escola e tiver que criar, né, isso daqui, lembra sempre do professor Rodrigo e coloca uma tabelazinha assim para você colocar. A não sei que seu professor, né, já tenha feito uma tabela esquematizada por ele, diferente, tá? Segue aí o teu professor, tá certo? Mas eu gosto de trabalhar com essa tabelazinha aqui para me dar aí um grauzinho de facilidade na hora de fazer o meu gráfico, né, gente? Então, como é que vai ficar aqui, ó? 2 vezes o primeiro aqui, ó, menos 2, tá? Vou colocar em parênteses, número negativo, lembra, fica sempre entre parênteses, certo? Mais o 1, segue aqui, né, a forma, certo? Na questão, você pode colocar f de x ou y. Falar, eita, o professor lá da minha escola trabalha f de x. Dá no mesmo, gente, é a mesma coisa, tá? Então, temos aqui ó, que o y é igual a 2 vezes 2, né, dá 4. Então, y é igual a 4. Sinais diferentes, subtrai. Quando estamos falando de operação. Então, falamos aqui, né, de operação, então sinais diferentes, negativo. Tá? Muda alguma coisa, professor? Gente, não muda, né? Mas é bom a gente diferenciar, né? Falei de propósito para a gente ter a diferença, para vocês verem a diferença. É bom a gente diferenciar. Sinais diferentes subtrai, como estão falando, da operação, ou seja, do que a gente vai fazer com aquele número, certo? Sinais diferentes é negativo para o sinal do número. Observou que mudou alguma coisinha no jeito de falar, certo? Mas se você falar subtrai, não está assim errado, está incoerente, né? Está diferente, tá certo? Aí repete o mais um, ok? E nós temos para finalizar aqui, ó, que o y é igual aqui a soma ou subtração desses números. Observa, vem comigo. Eu tenho sinal de menos e sinal de mais, ou seja, sinais diferentes. Agora, sinais diferentes subtrai. Agora sim eu posso falar o nominho subtrai. Então, 4 menos 1 dá igual a 3 e conserva o sinal do maior. Então, o sinal diferente subtrai, conserva o sinal do maior. Então, fica aqui como menos 3, como está aqui.
Isso aqui vocês vão fazer para todas as funções afim que você encontrar aí na vida de vocês, tá certo, gente? Seja aí numa prova da escola, numa prova do vestibular, numa prova do Enem, numa prova aí de concurso, tá certo? Toda função afim faz desse jeito, toda função na verdade, né? Troca do valor da letra, certo? Agora vamos aqui à construção do gráfico. Eu tenho certeza que você sabe ou talvez não lembra como é que se constrói o gráfico. E se não sabe, vem comigo para a gente aprender aqui agora como é que a gente constrói o gráfico, certo? Aí seguindo aí plano cartesiano, certo? Então como é que a gente faz para construir o gráfico, gente? Ó, você puxa uma reta subindo, outra deitada, certo? E essa reta que está deitada chamamos ela de y. E a reta deitada, não, desculpa, a reta que está em pé. A reta que está em pé aí, eu vou falar na linguagem aí simplificada para vocês entenderem. A reta que está em pé, chamamos ela de y. E a reta que está deitada, chamamos ela de x. Compreendeu? A reta em pé, y, reta deitada, x, certo? Agora vamos para os números que vai ser colocado, certo? No meio é o zero. Passa um pontinho aí, você coloca uma régua, alguma coisa para ficar certinho, tá? Passa um pouquinho aí do zero, nós colocamos o 1. E lembra aqui a numeração, ó. Para a direita, né? Para a direita que eu estou aqui para vocês, certo? Ó. Se eu virar para aqui vai ser para a esquerda, mas se a gente tá escrevendo, a gente não escreve assim, não vou escrever assim, né? Não tem como. Então a gente está escrevendo aqui. Então do jeito que a gente está escrevendo aqui, ó, para a minha direita aqui, ó, eu tenho os valores positivos do x. Então, ó, 1, 2, 3. Ok? Para a minha esquerda, ou seja, para o outro lado, eu tenho os números negativos. Sempre iniciando do 1, certo, gente? Não tem como iniciar do final, né? Temos que iniciar sempre do início. Estou falando isso porque, né, ocorre de alguns alunos começar ao contrário, 3, Aí eu sempre pergunto, tem como iniciar já no fim? Não tem, né? Se iniciou, começa do 1, certo? Agora vamos para o y. Para cima, gente, ó, presta atenção. Para cima vai ser inserido os números positivos. Então, para cima, os números positivos. 1, 2, 3. Professor, vai ser sempre o 3? Não, gente, ó. Vai depender da numeração que for definida aqui na minha tabela, certo? E faço o gráfico de acordo com a tabela, certo? E para baixo, né, quando a gente desce aqui para baixo, vai ser sempre os números negativos, ok? Então sempre os números negativos, menos 1, menos 2 e menos 3. Observou? Começando sempre do 1, tá certo? Agora vamos aqui, né, ligar os pontos para formar o nosso gráfico, tá? Como é que a gente vai fazer isso, professor? Presta atenção, gente. Vem comigo aqui, ó. Ó, presta atenção, todo valor de x vai ter um encontro com o valor do y. Não é ligar assim, fazer uma ligação até outro, não. Eles vão ter um encontro, é como se estivesse na esquina e encontrasse com a menina lá na frente, vamos dizer assim. Então, vai ser um encontro. Então, nós temos aqui, ó, menos 2, que vai se encontrar até o ponto menos 3. Como é que vai ficar isso? Olha aqui, ó, menos 2 de x, tá? Presta atenção nisso. Vai até o menos 3 de y, então ele vai descer. Então vai fazer isso aqui, ó, menos 2, vai ligar aqui ao menos 3. Vou atropelar aqui o 2 da fórmula que depois a gente resolve aqui, certo? Então, depois que eu fiz o encontro, eu marco um pontinho aqui, tá? Fiz o encontro aqui, marco um pontinho. Agora, o 1 do x vai se encontrar com o 3 lá do y. Então, 1 do x agora desse lado, gente, ó, o 1 positivo. Então, 1 vai ter um encontro lá, ó, com o x, tá? O que é que eu falei para vocês tomar cuidado para não fazer ligação, para não fazer isso aqui, ó. Isso não pode, é um erro gravíssimo, jamais façam isso, tá? É um encontro, ó, certo? Eles vão ter que andar, cada quem para um lado, para se encontrar juntos nesse local, tá certo, gente? E como a gente aprendeu lá atrás, nós temos aqui que o nosso ar, ele é positivo, né?
Então, se ele é positivo, ele é maior que zero. Então, significa que a nossa reta vai aí crescer para o lado direito, o lado aqui em que eu estou, tá certo, gente? Observa, ó, vou apontar a reta aqui, ó. Observou? Então, vamos puxar uma reta aqui, certo? Ponto a ponto, liga ponto a ponto, e a nossa reta vai exatamente aí para a direita. E quanto mais aumentar o número, mais a reta sobe. Vai descambar lá para cima, né? Só não vai furar o telhado de casa. Então vamos aqui agora para o 2, tá? Vamos agora aqui para o 2. Gente, o 2 deixei já todo esquematizadozinho, só para a gente formar o gráfico, né? Já está aqui, ó. Observamos o seguinte, tá? Observamos de cara que o A ele está negativo, gente. Presta bem atenção. Tem que sim prestar atenção nisso, tá? Para depois você não se perder. Por que eu estou falando isso? Porque que se essa reta aqui, ó. Observa bem. Se essa reta for para a direita, alguma coisa está errada. Certo? Alguma coisa, ou você errou na conta, você errou alguma coisa, volta lá, né, e vê, observa, corrige o que você errou para não continuar errado. Se entregar uma prova assim para o professor, vai estar errado. Então toma cuidado, galerinha. Então vamos aqui, ó. Nós estamos aqui, vou fazer aqui o nosso gráfico aqui rapidinho, né? Tava feito aqui, mas eu desmanchei, senão não ia dar o espaço, tá? Vamos fazer um gráfico aqui pequenininho. Olha, observa ó, a formulação do gráfico, tá? Vou colocar aqui, como você já sabe aqui, ó, o 1, o 2, o 1, o 2 aqui, menos 1 e menos 2, né? A gente já aprendeu como é que faz o gráfico, certo? Observamos que os nossos números aqui vai só até o 2, tá? Então, fazer aqui para cima os positivos, por lado aqui os positivos. Não vou explicar bem detalhado, já explicou lá na frente, só vou aqui só tá fazendo, tá? Desmanchei porque senão não dá espaço para o gráfico de cima. Então vamos aqui, ó gente. Novamente, 0 e 2. Gente, alguns alunos se perdem quando dá 0, 0 ou quando dá 0, 2, tá? 0, 0 já sabe, é aqui no centro, aqui no meio. E professor, quando dá 0, 2 ou 2, 0? Presta atenção, gente, ó. Nós temos que observar onde é que está o valor numérico acima do zero, tá? O valor numérico acima do zero. Como assim, professor? Observe o seguinte, nós temos o zero que está indicando que é na reta x, tá? Então o zero está aqui no meio. E o 2 está no y. O professor colocou f de x, foi f de x, só para demonstrar para você que é basicamente a mesma coisa, só muda o nome, gente. Então como é que vai ficar aqui, ó? Eu tenho aqui, né, que o 2 está na minha reta y. Então vai ficar, ó, você está no zero, o zero está no centro, o 2 vou marcar exatamente aqui em cima do pontinho 2, ok, gente? Professor, e se o valor 2 fosse no y ou no x? A mesma coisa, marcar aqui ó, em cima da reta do 2. Prestou atenção? Entendeu? Vamos para o próximo para a gente adiantar. Aqui eu tenho aqui que é 1 e menos 1, certo? Então 1 de x aqui, ó, 1 de x aqui, desculpa, vai encontrar com menos 1 do y. Então ó, vai ter um encontrozinho aqui com menos 1, tá? Então, 1 de x vai ter um encontro com menos 1. Já temos para observar que a nossa reta ela vai seguir um destino diferente. Ó. A outra ela veio para esse lado. Essa daqui, ó, ó o destino que ela está. Ó. Observou? Observou? Pega a visão aí. Ó. Então, a nossa reta vai ficar assim. Ó. Certo? E cada vez que aumentar o valor numérico aqui, essa reta ela vai descer aqui. Você não vai furar o chão, né? Não tem isso, né? Ela vai descer aqui, tá? Você entendeu? Deu para entender, gente, direitinho? Dá uma voltada no vídeo aí para entender melhor. Para a gente adiantar aqui, para o nosso vídeo não ficar muito longo nem enjoativo para vocês aí, vamos aqui rapidinho ao exemplo 2 para a gente concluir, tá? O exemplo 2 é um problema. Está dizendo o seguinte, em uma cidade né, um certo táxi cobra R$ 10 e R$ 2 a cada quilômetro rodado. Considere x o quilômetro e y o preço. Defina. Letra A lei da função. Mas professor, eu não sei que é a lei da função ainda. No vídeo você não explicou. É verdade, né, gente? Não explicamos ainda. Mas só demonstramos o que é a lei da função, gente. Lei da função
é essa danadinha aqui, essa lindona que a gente fez aqui, que a gente trabalhou nos vídeos anteriores, só não falamos sobre ela, né? Porque eu deixei como suspense para a gente falar aqui. Então, lei da função nada mais é do que a fórmula da função, gente. Olha que interessante, a gente viu, né? Sem ver. Viu sem ver? A gente... É mais ou menos isso. Né? Então, como vai ficar aqui, gente? Então, se ele está pedindo a lei da função, ele está pedindo qual é a fórmula desse táxi aqui. Ou seja, se esse táxi fosse trabalhar com matemática, qual a fórmula que ele ia usar para saber o preço do quilômetro? Tá entendendo? Então, como vai ficar aqui, gente? Ó, na lei da função, nós temos que observar o quê? Ó? Que nós temos uma variável e um valor fixo. Né? Um valor fixo e uma variável. Uma variável e um valor fixo. Mas observando aqui, gente, qual está sendo o valor fixo, ou seja, qual está sendo aquele valor que é cobrado certinho, é fixo, ninguém muda, só está aqui se você quiser. Então ele falou que o preço é R$10, entrou no táxi, R$10, certo? Andou 1 metro, R$10. Então o valor fixo é R$10. Presta bem atenção nisso, gente, no problema para não se perder, tá? Então vou fazer aqui, ó, y é igual a 10, já vou iniciar aqui, ó, porque o nosso 10 é o valor fixo, a nossa fórmula é o valor fixo mais uma variável, ok? E aí, ele falou o quê? Ó, que cobra R$10 a cada quilômetro rodado, certo? A cada quilômetro rodado, ou seja, o cara entrou, andou 1 quilômetro, vai pagar R$2. E se eu andar 1 metro, vai pagar? Não, 1 quilômetro, tô falando 1 quilômetro, certo? Presta bem atenção. Pode vir pegadinha na questão aí, tá? Se a questão pode vir, quanto vai pagar se andar 3 metros? Pode botar pegadinha e toma cuidado, certo? Ele vai pagar R$2 a mais se ele andar 1 quilômetro. Então, ó, ele andou 1 quilômetro, R$2. 2 quilômetros, mais R$2, ou seja, R$4. 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, e assim vai. Você pode estar observando que esse valor aqui, ele é um valor que varia, é um valor variável. Então, se ele é um valor que varia, um valor variável, qual é o valor que a gente aprendeu aí que varia? É uma letra, certo? Uma letra ela é variável, ou seja, ela não tem um valor específico. Deu para entender, gente? Então, se ela não tem um valor específico, a gente vai fazer ó, mais 2. E observe que esse quilômetro, se a gente observar, ele está se multiplicando. Como assim, professor? Está sendo ó, 2. Ele andou 2 quilômetros, 2 vezes 2, 4. Andou 4 quilômetros, 2 vezes 4, 8. Pode observar que ele está sendo multiplicado. Então, se está multiplicando, vai ser 2x, porque sabemos que 2x é a mesma coisa que 2 vezes x. Deu para entender, gente? Compreendeu? Pegou a visão aí? Vamos agora para a letra B. A letra B, ó, quanto paga quem anda 5 km? Gente, uma coisa importante. Você com essa fórmula aqui, ó, que você criou, você pode resolver qualquer quesito que a questão colocar, ou seja, qualquer problema que essa questão colocar. Esta específica, tá? Então ele falou o seguinte, ó, quanto paga a pessoa que andou 5 km? Então, y é o nosso valor, então o nosso valor vai ficar aí uma variável, é igual a 10 mais, que ó, 2 vezes 5, certo? Então 2 vezes 5, porque o x representa os quilômetros, certo? Então y é igual a 10, e aqui 2 vezes 5 dá quanto? O mesmo 10, né? Então mais 10. Então y é igual a 10 mais 10 é igual a 20. Então essa pessoa aí vai pagar R$20. Para a gente concluir a nossa aula, vamos aí finalizando com a letra C, que eu vou fazer aqui do outro lado do quadro, tá? Acho que você não vai se atrapalhar não, né? Mas vamos dar uma apagadinha aqui para gente garantir, né, que você não se atrapalhe, certo, gente? Então aqui, ó, quantos quilômetros andou a pessoa que pagou R$110? Gente, presta atenção, pega a visão aqui, ó, a forma que ele falou, a forma diferente, ó. Ele aqui andou 5 quilômetros, ele aqui, ele não andou os quilômetros, ele pagou. Então vai ser diferente o jeito de fazer, gente. Ó, nós temos que prestar atenção sempre quem corresponde a cada valor, certo? O y responde o valor em dinheiro e o x o valor em quilômetro.
Então vai ficar o seguinte, ó, no lugar do y agora, eu vou colocar o 100, certo? Que é igual, repito o restante da fórmula, 10 mais 2x. Compreendeu, gente? Entendeu? Né? A diferença aí, certo? Em um ele me deu os quilômetros, no outro ele me deu o valor do preço. Então vai ficar o seguinte, ó, vamos organizar, isso aqui é equação, certo? Tem que ter noção da equação. Se você não tiver noção da equação, dá uma voltadinha aí nas séries iniciais. Temos vídeo aí explicando a equação para você entender melhor, certo? Temos que organizar letra com letra, número com número. Então 2x aqui, vou deixar aqui largadinho, é igual o 100 que já está do outro lado. Ó, nós colocamos as letras do mesmo lado. Então 100 aqui e o 10. O que é que acontece? Ó, com o 10, o 10 ele está positivo, passa para o outro lado negativo, então menos 10, certo? Aí 2x, para a gente concluir rapidão aqui, é igual a 100 menos 10, que dá 90, não é isso? E agora, para concluir, o x aqui está com 2, vai passar para o outro lado, né? O 2 é do x vai ficar sozinho, então é igual a 90, e o 2 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, x é igual a 90 dividido por 2, que dá quanto? Dá igual a R$ 45. Na verdade, reais não, quilômetros, né? Então, se a pessoa pagou R$ 100 nesse problema aqui, ó, ele significa que ele andou 45 quilômetros. Nadinho andou, hein? Foi para uma cidade aí, né? Então, ele andou aí 45 quilômetros, certo? Ou dependendo, né, da cidade, ele andou, né, foi na capital, ele andou muito. Passeou bastante, danadinho. Entendeu, gente? Compreendeu aqui? Né? Eu expliquei aqui rápido, né? Regra da equação. Se você não entendeu o que a gente fez aqui, né, nas equações, você dá uma voltadinha nas nossas aulas aí, ou em outros professores aí, né, para ficar por dentro da equação, tá certo, gente? Então, galerinha, essa foi a nossa aula de função aí voltada para o Enem. Espero que você tenha entendido. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar para os seus amigos. Essa aula está sendo voltada para o Enem, né? Aula prática para vocês aprenderem. Na próxima aula, a gente vai trazer uns exercícios para a gente responder aí algumas questões do Enem envolvendo função, tá certo, gente? Então, até a nossa próxima aula. Até lá!